Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar com o nosso diário espiritual. A carta de hoje, não, a carta não, né? O livro de hoje é a primeira carta de São João, que vamos continuar. Ontem nós fizemos e vamos continuar hoje. Então, estamos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. A parte de hoje é o amor ao próximo. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo que não pratica justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois esta mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não façamos como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Não vos admirei, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos translados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Eu li do versículo 10 e ao versículo 15. E aqui, até agora, deu para percebermos que Deus preza bastante pelo amor ao próximo. E que cada dia mais Ele nos ensina a amar cada vez mais o próximo. Ele diz aqui que quem não é filho de Deus é filho do diabo e não permanece em sua graça. Ele diz aqui também que quem não ama o seu irmão é um assassino, por conta que no começo dos tempos existia Adão e Eva. E Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui diz também que Caim, irmão de Abel, matou seu irmão. E isso foi lá no começo dos tempos. Caim matou seu irmão por pura inveja, que é coisa do maligno. Vamos concordar. Inveja não é de Deus. Por isso a gente tem que abominar ela igual ao pecado. Deus nos ama por quem nós somos. E Ele nos ensina também que temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Como já disse uma vez aqui na Bíblia. Nessa parábola, fala principalmente do amor entre irmãos. Que os irmãos são todas as pessoas que nós convivemos. Que nós vivemos nosso dia a dia e permanecemos na fé com eles. Aqui diz que o amor ao próximo é uma coisa muito importante. E que nós temos que saber também que fomos translados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Essa parábola, eu acho ela muito interessante, porque ela, ultimamente, eu tenho respeitado mais meu irmão. Eu entendo o lado dele, muitas das vezes, entendo o lado de todos os meus outros irmãos. Para quem não sabe, eu tenho 4 irmãos. E é meio difícil, não, difícil não é. É uma convivência meio exótica, para falar a verdade. Mas eu amo meus irmãos. Eu amo muito meus irmãos. Meus irmãos, minha mãe e meu pai. E todo o resto. Porque eu acho, sinceramente, que cada irmão desse mundo, que seria as pessoas com que convivemos, elas são obrigadas a ter a chance de ter um amor com Deus. Por isso, faço esse diário espiritual para meus irmãos de família, de amigos, para que todos esses e mais vejam o trabalho de Deus na nossa vida. Eu acho isso muito importante, como Deus também acha. Deus quer que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou, porque a gente precisa do céu, como nossos irmãos também. Mas não precisamos do pecado como nossos irmãos não precisam. Vamos lá. Eu também preciso realçar alguns pontos que já disse outras vezes. Vamos lá. Primeiramente, a parte que eu falei que para perdoar os pecados é preciso confessar. Nisso, minha mãe me deu um toque, que é preciso muito mais que isso. Não apenas se confessar, mas pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. Porque mesmo que você se confessar, se você não tiver arrependido daquele pecado, isso é meio que pecado também. Porque Deus quer que nós nos arrependemos.
de tal forma a que amamos ele e que ele se arrependeu. Não, na verdade ele não se arrependeu. Mas o que eu estava dizendo, nós temos que nos arrepender na confissão, porque se nós não arrependemos, isso é pecado também. Outro ponto, uma familiar muito querida minha me disse também que eu tinha que falar um pouco sobre quais são as formas de encontrar a Deus e como um jovem, né, ultimamente no século XXI, em 2024, procura a Deus. Eu, sinceramente, procuro a Deus de muitas formas. Eu leio a Bíblia e partilho aqui com vocês. Eu também vou a missas e eu como da Eucaristia e confesso. Porque Eucaristia é uma dádiva de Deus e nós temos que sempre preservá-la todos os domingos, pelo menos. Se você quiser mais de domingo, você pode fazer também, porque domingo é um dia principal para ir na missa, mas você pode ir na missa todos os dias. Que isso é muito legal de se fazer, claro. Então, eu acho que é isso. Essa parábola, eu gostei muito dela, porque é uma das formas de amor que podemos encontrar para ficar mais perto de Deus. Eu acho que você de casa deve amar seu próximo, deve amar seu irmão, porque, além do mais, ele está aqui para te realçar na fé. Depende dos irmãos, claro. Mas, principalmente, procure irmãos que te levem para cima, não que eles te levem para baixo. Que eles te amem do mesmo... Não, peraí. Que eles te façam acreditar em Deus. E que, como Deus te amou, ame seu próximo. E faça dele uma pessoa de Deus. Então é isso. É isso que eu tinha mais para dizer. Eu peço desculpas até do primeiro e talvez até do segundo episódio que eu fiz, né, meio... Porque eu ainda tô me acostumando com essa parte de diário espiritual, mas já já a gente vai realçar as coisas. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe e que você tenha uma boa tarde, noite ou dia. Até mais!